Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Efésios 3:10. A verdade será conhecida pela igreja. A divina universidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja. Por que pela igreja? Porque o Espírito Santo assiste a igreja. Por que pela igreja? Porque Cristo ele fundou a igreja. Por que a igreja? Porque Cristo deixou seus apóstolos, apóstolos 1 e 2, que ele escolheu. E os apóstolos deixaram sucessores para manter 1 Coríntios 15, 1 e 2. A integridade do evangelho, de acordo com como foi ensinado em Gálatas 1, 7, apenas pessoas que semeiam confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. A Bíblia, sola escritura, proíbe divisões ou interpretações pessoais. A Bíblia proíbe divisão em Mateus 12, 25. Então, se a Bíblia está proibindo divisão, por que você vai para uma divisão? Você abandona a Igreja Católica e vai para uma divisão. O que é o propósito dessa divisão inspirado por outro espírito? Por outro espírito que não é santo. O Espírito Santo desceu na sua igreja. O Espírito da verdade, João 16, 13. 2 Coríntios 4, Apocalipse 22, 18 já nos proíbe e nos adverte aqueles que vão distorcer, que vão amputar, que vão perseguir a igreja, que vão não reconhecer o magistério. Quem são essas pessoas? Infelizmente, a revolta protestante é contra tudo que é católico. Até a Bíblia eles falam que não foi a Igreja Católica que compilou e organizou. Quem foi então? Um ET? Caiu de paraquedas na mesa do protestante com capim e tudo, como diz o nosso doutor mestre Paulo Ricardo, que nós aprendemos muito com esse homem. Olha só, 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haver recebido outro evangelho diverso do que haver abraçado deborradamente, aceitai. É só. São pessoas que se revoltaram, que odeiam a igreja e irão proclamar outro Jesus diferente usando a própria Bíblia da igreja com um propósito: amputá-la, como João Calvino amputou. Martinho Lutero tirou 7 livros. Paulo diz: toda a escritura, segundo Timóteo 3:16, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para receber, para corrigir e para formar na justiça. Olha só. Não tinha um Novo Testamento ainda. Está se tratando do Velho Testamento. Olha só, que interessante. Por quê? Efésios 3:10, a divina universidade estabeleceu conhecimento pela igreja, porque é a igreja que irá interpretar a verdadeira e a transmissão dos apóstolos que aprenderam por Senhor Jesus Cristo, sugestão do Espírito Santo. Então, infelizmente, o propósito das divisões... sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja. Base realmente bíblica na escritura, e o cara vai lá e muda e fala que Pedro não é o Papa, Cristo não fundou na igreja. Essa igreja se apostatou da fé. Está indo contra, mudando a escritura. E a maldição que está nela, profetizada, irá cair sobre essas igrejas, fundamento de homens. Por isso que, qual é a maldição? É só, Apocalipse 12, lá no finalzinho, Apocalipse 22. Olha só que interessante. 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro e segue-lhe a juntar algumas coisas, ó. Deus ajuntará sobre ele a praga descrita nesse livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. Ó. Martinho Lutero foi e tirou. João Calvino foi e amputou. Os protestantes fundaram outra igreja, fundaram outro fundamento. 1 Coríntios 3:11.
É o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. E quem são esses que estão mudando esse fundamento? Quem são esses que fundou outro fundamento? Quem são esses que têm o uso pessoal, 1 Pedro 1:20, da Escritura? Rejeitando o magistério, rejeitando a tradição, rejeitando a quem for o confiado. Segundo Tessalonicenses 2:9, ó. Segundo Coríntios 4, já sabemos. Gálatas 1:7, são apenas pessoas que têm confusão, inspiradas por outro espírito, que vão amputá-la à escritura, que vão fundar divisão. Isso é simples de entender. Está nesse livro, está na escritura, está na sola escritura. E a escritura não fala que a verdade será conhecida pela sola, será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que igreja? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Que igreja? Constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 28. Que igreja? Mateus 28:20. Ou as apóstolos 28:20, que se constituiu com sangue. Olha só. Para apresentar Efésios 5:27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer mais santo e repreensível. Então, meu irmão. Para finalizar esse vídeo, estava ali pensando, o Espírito Santo estava soprando. Fala sobre Apocalipse 22:18-19. Tá ali, sobre ti, Pedro, edifiquei uma igreja. O cara fala que não, Pedro não é o Papa, Pedro não edificou igreja nenhuma, Cristo não fundou igreja nenhuma. Já está mudando, Apocalipse 22:18-19. Tem uma doutrina, os apóstolos, quando eu não, essa doutrina não. Já está mudando. Segundo Coríntios 4, eram pessoas pregando outro Jesus diferente. Já está mudando. Que foi transmitido pelos apóstolos. Ponto final. Não tem conversa, cara. Nós somos guiados pelo magistério. Ah, mas o magistério... Não, irmão, não interessa. Você não tem obrigação de acreditar no magistério porque vocês são protestantes. Vocês acreditam na sua auto-interpretação. Mas esquece que a Bíblia vem da tradição, da pregação oral dos apóstolos. Primeiro pregou, depois escreveu. Certo? Aqui, ó. Segundo Tessalonicenses 2:9, a manifestação do ímpio será comparado graças ao poder de Satanás, de toda sorte de potestades, sinais, prodígios enganadores. Usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar, ó. Desprezar a verdade, renegar a igreja, amputar a Bíblia, fundar o divisão. Por isso Deus, 11, ó. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzirão a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ó. É vontade de Deus. O protestante lê a Bíblia, eu sou a verdade. Porque desprezou a verdade, desprezou a igreja, desprezou o magistério, ficou só com só a escritura. Deus enviou um poder, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente por inspiração do cão, de toda sedução, de toda malícia, porque desprezaram o caminho da verdade, que poderia salvar. E abraçaram a fé desses pastores. Olha só, está na Bíblia. Sou missionário Selvo Roberto. Salve Maria sobre sua vida nessa Páscoa. Glória a Deus, aleluia.